Olá, pessoal. Sou o professor Rodrigo Lopes Martins, pesquisador, cientista há cerca de 30 anos, ex-presidente da Sociedade Mundial de Lasers, e você já conhece o meu movimento. O meu movimento é o Ciência na Rede, né, que tem o objetivo de trazer a ciência para perto do profissional clínico, especialmente no que diz respeito aí aos trabalhos de fotobiomodulação e suas aplicações em saúde, em fisioterapia, em estética e uma série de áreas, tá certo? Eu sou especialista em fotobiomodulação, sou pesquisador nessa área e estou iniciando aqui, esse é a segunda sessão da série nova que eu estou criando, que é uma série chamada de Fotobiomodulação Explicada. Nessa sessão de fotobiomodulação explicada, eu vou falar para vocês sobre um determinado artigo científico, cada dia vai ser um artigo científico diferente, sobre temas relevantes. Eu já fiz o número 1, quando nós falamos do ILIB para artrite idiopática juvenil, e hoje eu vou falar um pouco sobre os efeitos da luz nas hemácias e a produção de óxido nítrico. Obviamente, isso é muito relevante para a terapia de ILIB, porque vai nos ajudar a entender como a irradiação do sangue pode nos trazer efeitos benéficos nessa terapia tão nova que está atraindo tanta atenção, que é o ILIB. Tá certo? Então, eu vou compartilhar os meus slides para a gente começar, então, essa que é o episódio número 2 aqui, da fotobiomodulação explicada. E aqui, hoje, nós vamos falar, então, sobre a bioativação eritrocítica do nitrito pela luz vermelha. Antes de mais nada, eu vou falar para vocês aqui, que aqui estão os meus contatos, né, no meu Instagram, @rodrigomartins.phd, o meu canal do YouTube, que é o professor Dr. Rodrigo Lopes Martins. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva para receber todas as novidades e os avisos de novos vídeos. O meu Telegram, que é o Ciência na Rede, e o meu e-mail pessoal, que é o ralopesmartins@gmail.com. Se você tiver alguma dúvida muito importante, quiser falar comigo, quiser agendar um curso na sua empresa, ou quiser fazer aí uma consultoria científica também, você pode entrar em contato comigo, tá legal? Então, esse artigo que nós vamos falar hoje é, então, sobre a bioativação eritrocítica do nitrito pela luz vermelha. Luz vermelha é importante porque é exatamente aquela que nós fazemos o ILIB, e o que a gente chama de bioativação eritrocítica é justamente a ativação do eritrócito, das hemácias, dos glóbulos vermelhos, tá? Então, a ativação aí do nitrito pela hemácia em presença da luz vermelha. Como a luz vermelha pode influenciar as hemácias, qual é a relação dela com o nitrito circulante e a produção de óxido nítrico, tá ok? Muito bem, vamos ver esse artigo de hoje, que é um artigo muito interessante, publicado numa revista importante, uma revista que é a Redox Biology, uma revista internacional, um artigo aí do ano de 2019. Então, vou explicar um pouquinho para vocês aqui o título, né? Gente, esse artigo é de um grupo americano muito importante. Esse grupo, chefiado pelo professor Daniel Shapiro, é um grupo tradicional no estudo do óxido nítrico, é um grupo de pesquisadores que publica muitos artigos, e essa é uma revista importante sobre sinalização redox, sobre biologia do óxido nítrico. Então, um artigo de 2019 que eu vou comentar para vocês, tá? Em primeiro lugar, eu vou falar para vocês que o nitrito é uma forma aí complexada de nitrogênio, oxigênio. Talvez nós possamos até dizer que é um estoque de óxido nítrico. O óxido nítrico, que é um mediador importante no nosso corpo. O óxido nítrico que foi identificado a partir do que chamávamos de fator de relaxamento derivado do endotélio. E esse óxido nítrico tem funções fisiológicas importantíssimas no controle vascular, na vasodilatação, na inflamação, em uma série de processos fisiológicos aí hoje já conhecidos, né? Sistema imunológico, sistema cardiovascular, nos adipócitos, na inflamação.
Então, o nitrito ele é reduzido pelas M-proteínas, aquelas proteínas que contêm ferro, que estão lá nas hemácias, e ainda enzimas que contêm molibdênio, que também estão presentes ali nesse sistema eritrocitário. É uma importante molécula sinalizadora do óxido nítrico. Tá? Bom, em outros trabalhos, a luz infravermelha e a luz vermelha, nós já mostramos isso várias vezes aqui nas minhas lives, é que a luz vermelha, tanto a vermelha quanto a infravermelha, mas hoje nós sabemos que nós utilizamos o ILIB aí para irradiação sistêmica, radiação do sangue, a luz vermelha, que parece nos ser a mais indicada, né? Que demonstram aí um potencial terapêutico importante e uma grande parte desse potencial justamente é devido à produção ou liberação de óxido nítrico. A liberação do óxido nítrico a partir do endotélio vascular, ou essa produção do óxido nítrico, seja pela quebra de ligações químicas aí do nitroso-tiol, que é o óxido nítrico circulante ligado ao enxofre, e agora há um mecanismo a mais aí envolvendo as hemácias. Então, as hemácias são capazes aí de ativar, né, de reagir com o nitrito e produzir óxido nítrico. Então, um evento importante, um mecanismo importante que está sendo desvendado e que a luz vermelha ainda pode potencializar ainda mais. Então, a hemácia, naturalmente, em presença de um nitrito circulante, tá? Ela pode pegar esse nitrito e transformar em óxido nítrico. O grande desafio dessa transformação é que, em presença de oxigênio, esse nitrito, esse óxido nítrico produzido da interação com a hemácia pode virar nitrato e ser imobilizado rapidamente. Então, ele passa a ser muito importante em áreas de hipóxia, porque em áreas de hipóxia, esse óxido nítrico produzido na hemácia em presença de nitrito, ele vai ter uma função importante e não vai ser rapidamente imobilizado sob a forma de nitrato. Então, vamos rever alguns pontos. O óxido nítrico ele é uma importante molécula sinalizadora que causa vasodilatação, inibe ativação plaquetária, pessoal. É um efeito antitrombótico importante do óxido nítrico. Consequentemente, se o ILIB libera óxido nítrico na circulação, o ILIB tem um potencial terapêutico também importante como antitrombótico, tá certo? E diminui a adesão de células do sangue às paredes do vaso, diminuindo assim a possibilidade de formação de trombos. Os autores colocam essa frase aqui, olha, nós e outros pesquisadores propusemos que o nitrito serve como um pool de armazenamento de óxido nítrico no sangue, especialmente se houver hipóxia em ambientes ou em regiões que estão pouco vascularizadas, ou em regiões sobre muita atividade metabólica, ou em regiões de contraturas musculares, de casos ou quadros de fibromialgia, por exemplo, com pontos gatilho. Então, nós temos uma série de momentos aí onde pode ocorrer uma hipóxia tecidual, e aí essa relação da hemácia com o nitrito, produzindo óxido nítrico, passa a ser muito importante para ajudar a melhorar esse quadro de hipóxia. Então, os autores colocam ainda, propusemos uma nova função da hemoglobina desoxigenada, que visa a entrega de óxido nítrico para áreas hipóxicas, onde ela é mais necessária. Para quê? Para ajudar a restabelecer o fluxo sanguíneo e o aporte de oxigênio. Então, o papel da hemácia e da luz vermelha na produção do óxido nítrico passa a ser muito importante. Vamos tentar entender um pouquinho mais desse mecanismo. A gente vê aqui uma equação onde a reação do nitrito com a hemoglobina é capaz de formar metahemoglobina e óxido nítrico. Então, veja que em ambientes com ausência aí de oxigênio na reação, de um oxigênio molecular, existe aí a formação de metahemoglobina e óxido nítrico. Então, a metahemoglobina é a forma férrica oxidada, né? E a hemoglobina é a forma ferrosa desoxigenada. A relevância fisiológica do óxido nítrico produzido pela hemoglobina, ela é colocada em risco no caso, por causa de uma possibilidade de uma reação rápida com o oxigênio ou com a hemoglobina oxigenada, formando nitrato. Então, o óxido nítrico ele pode ser rapidamente inativado pela hemoglobina oxigenada.
Então, em presença de oxigenação normal, de tecidos altamente já oxigenados, o óxido nítrico não vai ter tanto efeito, porque ele é inativado pela hemoglobina oxigenada. Mas se você tiver uma área de hipóxia, ou seja, você tem uma área que a hemoglobina está sem oxigênio, a reação dela com o nitrito forma óxido nítrico, e esse óxido nítrico vai causar vasodilatação e vai ser fundamental para a melhoria da oxigenação desse tecido. Tá? Então, a presença e a ausência de glóbulos vermelhos suportam a hipótese que as hemácias, ou os glóbulos vermelhos, bioativam esse nitrito e formam óxido nítrico. Tá? Além disso, o nitrito tem demonstrado inibir a ativação plaquetária, ou seja, efeito antitrombótico. Tá certo? Evidências sugerem efeitos positivos do infravermelho próximo e da luz vermelha, que eles chamam vermelho distante, entre 600 e 700 nanômetros, incluindo aumento da vasodilatação. Então, a luz vermelha ou infravermelha próxima, já temos artigos aí de 2018 demonstrando isso cientificamente, comprovando cientificamente que essas faixas de comprimento de onda podem gerar óxido nítrico na circulação. A irradiação do sangue com a luz vermelha ou infravermelha próxima pode produzir óxido nítrico lá no sangue, seja por uma liberação endotelial ou seja pela quebra de ligações químicas de um óxido nítrico que esteja imobilizado no sangue. Então, você iluminar a corrente sanguínea com esses comprimentos de onda aumentaria, então, a disponibilidade de óxido nítrico na circulação, levando à melhoria, por exemplo, do aporte de sangue para alguns tecidos, uma vasodilatação importante, redução de pressão arterial e efeito antitrombótico. Efeito antitrombótico, gente, isso é fantástico. Em particular, alguns pesquisadores sugeriram que a luz libera óxido nítrico a partir do nitroso-tiol. Para quem não sabe, o nitroso-tiol é uma molécula de óxido nítrico ligado a um átomo de enxofre. Então, esse é o nitroso-tiol. E a luz vermelha e a infravermelha próxima podem quebrar essa ligação entre o enxofre e o óxido nítrico, redisponibilizando o óxido nítrico na circulação. Mas olha que coisa interessante, isso vai ser muito mais evidente se nós tivermos situações de hipóxia no organismo, aqueles ambientes com baixa tensão de oxigênio. Então, os autores eles hipotetizam que a bioativação do nitrito pelas hemácias resulta na produção de óxido nítrico. E se você adicionar a luz vermelha, aí então, olha, luz vermelha com hemácia e nitrito circulante vai dar uma ótima produção de óxido nítrico, que vai ser muito benéfica para o corpo. Então, como nitrito nós temos em grandes quantidades, nitritos e nitratos na circulação, porque eles são provenientes da própria alimentação. Então, nós temos essa substância no sangue. O que nós precisamos aí é que quanto maior for a hipóxia tecidual, melhor vai ser o efeito do ILIB. Então, veja que tratamento inteligente. Ele é capaz de melhorar a circulação justamente naquelas áreas que estão precisando. As áreas de hipóxia, as áreas de baixa tensão de oxigênio, temos a hemácia desoxigenada reagindo com nitrito e, na presença da luz vermelha, vai produzir grandes quantidades de óxido nítrico e isso vai levar, então, a uma melhora do quadro patológico, uma melhora da fadiga muscular, uma melhora da hipóxia, com uma alta produção de óxido nítrico. Então, veja essas imagens muito bonitas desse artigo. Eles demonstram aqui, numa imagem feita aqui por uma técnica fotoacústica, aqui nesse gráfico à esquerda, aqui em cima, essa imagem, nós temos aqui o músculo quadríceps, a artéria femoral, indicada pela mostrando que nós temos a área vermelha, que é uma área que está bem oxigenada, e as demais áreas em azul, elas estão com menor tensão de oxigênio. O gráfico aqui embaixo nos mostra que, em presença de nitrito baixo, porque esse trabalho ele utilizou ratos, e esses ratos eles foram suplementados com nitrito na água de beber durante 3 semanas.
Então, foi colocado lá um adicional de nitrito na água de beber, como uma possível fonte de óxido nítrico extra. E aí, quando eles iluminavam, quando eles jogavam o laser vermelho, nos animais que não tiveram suplementação com nitrito, o efeito não foi tão evidente. E no gráfico da direita, esses animais que receberam a suplementação com nitrito e foram iluminados, então nós tivemos um efeito muito grande de melhoria circulatória nesses animais. E aqui nos gráficos da direita a gente vê isso perfeitamente, né? São gráficos de... A gente vê, olha, no gráfico aqui, esses gráficos do lado direito, né? O que está marcado com a letra B aqui é exatamente o nível de ativação plaquetária quando você tem animais que tiveram suplementação com nitrito e foram iluminados. Ou seja, é uma diferença muito grande de agregação e controle, ou quando você tem os animais que receberam suplementação de nitrito como base da síntese de óxido nítrico, ou de um estoque de óxido nítrico, e aí então é feita a iluminação com luz vermelha, e você tem uma redução de mais de 50% da agregação plaquetária, ou seja, realmente um efeito importante aí de influência antitrombótica, tá certo? E aqui embaixo nós temos também a área sobre a curva, né, desses gráficos, mostrando que na presença de nitrito e luz, houve então uma inibição muito maior da ativação plaquetária. Então, os resultados não deixam dúvidas de que essa irradiação com a luz vermelha, essa irradiação das hemácias, essa irradiação do sangue, com a luz vermelha, ela é capaz de reduzir a agregação plaquetária e melhorar o fluxo sanguíneo. Então, resultados muito bonitos. E aí ele coloca um modelo aqui nesse artigo, uma proposta de modelo, de hipótese de modelo conceitual, que, olha, o potencial mecanismo de bioativação do nitrito mediado por hemácias e sua potencialização em presença de luz vermelha. Então, ele coloca aqui que o nitrito, né, em presença das M-proteínas, na hemácia, é transformado para óxido nítrico. Tá? E quando ocorre aí a iluminação com luz vermelha, ocorre um aumento da efetividade dessa produção do óxido nítrico, em relação com as hemácias, quanto até mesmo aqui, ó, da ligação do enxofre, né, com o NO, quebrando essa ligação e disponibilizando o óxido nítrico. Então, o nitrito reage com a hemoglobina desoxigenada para formar óxido nítrico, que então se liga a outras substâncias. E aí, em presença de luz, você tem uma disponibilização muito maior do óxido nítrico, especialmente em áreas de hemoglobina desoxigenada, em áreas de baixa tensão de oxigênio, em áreas de hipóxia. Tá ok? Então, as conclusões dos autores, não sou eu que estou falando, tá? Essas frases aqui são dos próprios autores do artigo, eles colocam o seguinte: mostramos que a luz vermelha distante, que é na faixa de 650 nanômetros, potencializa a bioativação do nitrito por hemácias, produzindo óxido nítrico. Então, mais uma fonte de óxido nítrico por ação da luz vermelha. Uma vantagem da combinação nitrito-luz vermelha na terapêutica seria a capacidade de localizar a liberação do óxido nítrico em determinadas áreas, especialmente áreas de hipóxia. A própria bioativação do nitrito é direcionada por áreas de hipóxia, o que seria benéfico na liberação localizada do óxido nítrico, para tratar várias condições, como eu falei. Condições dolorosas, fibromialgia, fadiga muscular, condições que envolvem fadiga muscular, não só na performance atlética, como nas cervicalgias, nas dores lombares, dores musculares. Tudo isso que tem um componente importante, fadiga de masséter, componente importante da fadiga muscular, componente importante nesses quadros patológicos. Então, a irradiação com a luz vermelha, combinado com uma baixa tensão de oxigênio, vai levar ao aumento da produção de óxido nítrico. Dada a sua profundidade de penetração, a luz vermelha também forneceria liberação adicional de óxido nítrico em casos, por exemplo, como feridas. Então, esse pode ser, além da proliferação de fibroblastos nas feridas, a melhora da circulação numa região lesada. É muito comum, quando nós começamos a fazer a fotobiomodulação nas feridas, e se associarmos ILIB, nós observarmos que a ferida, algumas vezes, vai sangrar. E isso não é ruim, isso é bom, porque aquela região que está ferida, precisando de reparo tecidual,
Se ela tem um maior aporte de sangue, se ela tem um maior aporte de óxido nítrico, isso vai favorecer o reparo tecidual. Então, um efeito muito importante que eu deixo aqui para vocês, né? Esse efeito da fotobiomodulação sobre o sangue, sobre as hemácias, aumentando a produção de óxido nítrico, melhorando as áreas de hipóxia, tá? E isso aí é um artigo de 2019 de um grupo americano extremamente importante na pesquisa com óxido nítrico, tá? O grupo do professor Daniel Shapiro, que trabalha há muitos anos com óxido nítrico. É um artigo recente, um artigo bom, um artigo forte, que só vem fortalecer e comprovar os efeitos da irradiação do sangue com o laser ou o LED vermelhos. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Deixo mais uma vez aqui os meus contatos do Instagram e o meu e-mail, para que vocês possam aproveitar ao máximo. Inscrevam-se lá no canal do YouTube, dê uma curtida, dê um joinha, tá ok? Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que esse trabalho que eu tenho feito aqui possa trazer muita luz sobre os tratamentos clínicos de vocês com os seus pacientes. Deixando novamente um aviso de que os meus cursos estão no link da bio no Instagram. Inclusive, quem quiser se aprofundar nessa ciência do ILIB, da terapia de ILIB, nós estamos aí com um curso, está no link da bio, é um curso excelente, um curso intensivo, está completinho aí já para você poder usufruir. Tá bom? Fiquem com Deus, muita luz para vocês e eu espero poder ajudá-los sempre. Um grande abraço do professor Rodrigo Laucio Martins e do movimento Ciência na Rede.